Boa galera, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo em saber que vocês estão aí do outro lado assistindo mais uma aula do meu canal Consciência e Educação aqui do YouTube. Para quem não me conhece, o meu nome é Alex Trota, sou enfermeiro, professor e publicitário e uso da minha autonomia no diagnóstico de manter a saúde e reduzir danos para passar a vocês uma educação em saúde mental. É uma educação de saúde pública tão importante quanto qualquer assunto. Para quem quer saber mais do canal, se inscreva para receber notificações das próximas aulas e assistir as aulas já postadas, pois você vai entender todo o intuito que eu tenho a oferecer para vocês. Agora, galera, vamos à aula! Como prometido, hoje a aula é de mecanismo de defesa. Saber como nós nos defendemos, saber como a nossa mente se defende dos ataques recebidos pelo mundo. Que não é culpa do mundo, é um problema pessoal que nós temos. Então, bora lá! Então, galera, a questão do mecanismo de defesa é psicanálise e é necessário análise quando ele se encontra exagerado. Esse profissional ele vai fazer diagnóstico segundo os seus mecanismos e vai fazer junção deles. E esses mecanismos de defesa têm ramificações. Eu vou colocar alguns só para vocês saberem o que é e o que funciona a sua mente nessa defesa. Mas, no final das contas, nós usamos mecanismos de defesa de uma maneira ou outra, de vez em quando. Só que quando ele se encontra exacerbado, é necessário buscar análise, porque ele vem lá de trás, ele não é do problema atual hoje. Então não tem como nós sabermos se não for fazer tratamento. Mas vou te mostrar como é que funciona isso na nossa mente. Bom, nesse esqueminha, só para lembrar, né, da questão do pensamento, para entender definitivamente mecanismos de defesa. Então, o consciente é a interação com o meio ambiente, com agora, né, eu estou acordado. O pré, o subconsciente é o eu social, é aquilo que eu aprendi ao decorrer da minha vida, a minha memória de fácil acesso. É o eu social, como eu devo me portar na sociedade. E o inconsciente é aquele nosso porão, né? Cheio de problemas, traumas, questões a responder, melhor dizendo, que é o que eu escondo. Mas nesse meu esconder está o meu eu verdadeiro. Aí, gente, eu coloquei uma interligação entre o inconsciente e subconsciente que resulta em conflito psicológico. Vamos lá saber que conflito é esse? Subconsciente versus inconsciente. O subconsciente diz para a sua consciência o que tem que fazer e como agir, né? Como agir na sociedade, porque é seu eu social. E o inconsciente revela o tempo todo quem você é e o que deseja. Ou seja, o seu verdadeiro eu está gritando alguma coisa. E esse gritar algo não é necessariamente do agora. O agora fez só o seu consciente se interligar a alguma situação, mas acionou o seu porão, o seu passado, o seu inferno pessoal, o seu deserto, a sua sombra, cada um acredita e interpreta da maneira que quiser. Mas é a mesma coisa. E aí você ataca. Lembra que o inconsciente, quando ele não está passando pelo crivo da razão, ou seja, o seu conhecimento, o seu pensamento, a sua memória ou o seu subconsciente, ele passa direto para o consciente essa formação e você acaba atacando. Então, vamos continuar decifrando esse conflito psicológico. A sua consciência recebe duas informações e isto gera uma briga de você com você mesmo chamada angústia. Para não darmos espaço ao conflito, buscamos de maneira inconsciente mecanismos para nos defender desta angústia, ou seja, a autossabotagem, o não enfrentamento.
Viu? O conflito psicológico, ele é uma briga do seu subconsciente com o seu inconsciente. Então, acionou lá alguma coisa no seu inconsciente, lá no seu passado, de um fato que aconteceu agora, e aí ele foi direto para atacar, ele jogou na sua cara quem você é. E o que acontece? O seu subconsciente foi lá e travou. Por que ele travou? Porque é o seu eu social. Ele falou, não, você não pode agir dessa forma. Não é? Não. Parou, pensa. Então, essa briga entre o subconsciente e o inconsciente é o conflito psicológico. Abrindo um adendo. Você agora deve estar pensando, será que eu tenho conflito psicológico? Aí eu te pergunto, você está respirando? Você está vivendo? Está vivo? Então você tem. Faz parte do processo de pensamento, faz parte da nossa evolução. Lembra que eu disse que a vida são questões a responder, sempre. A vida nos traz perguntas o tempo todo. E muitas vezes essas respostas demoram um pouco mais. E aí causa o conflito. Tem um exemplo muito bom. Vocês lembram daqueles desenhos que ficava o diabinho aqui e o anjinho aqui? Não é que o seu eu verdadeiro, o inconsciente, é diabólico. Claro que não. Só que ele é o que você é e muitas vezes ele está sendo oprimido e você não quer expor isso à sociedade. Aí o seu eu social vai lá e trava. Mas muitas vezes são desejos que ultrapassam o viver em sociedade. Aí o seu eu social está certo. Ou seja, são dois conhecimentos diferentes, duas ações diferentes do seu processo de pensamento, que dá a impressão do diabinho estar aqui, vai lá, fala, vai, faz, parte pra cima, coragem, você é assim. Aí o anjinho aqui, não faz isso, pelo amor de Deus, segura. É isso que acontece com o conflito psicológico entre o subconsciente e o inconsciente. Em muitos casos necessita de análise, não tem como e não tem problema nenhum, até mesmo para você procurar o que acontece. Bom, eu vou dar os exemplos agora, como eu disse, são muito mais do que esses mecanismos, é só alguns que eu escolhi, não coloquei ramificação, até mesmo deixa para a autonomia do psicanalista. Quanto à educação de saúde mental, eu escolhi alguns para vocês entenderem e aprenderem sobre o assunto. Vamos lá. Recalque ou regressão, defesa do ego. Quem nunca ouviu falar dessa palavra, muito famosa, desde Freud, porque ele que falou. Ainda ele falava esse inconsciente recalcado, ou seja, reprimido, né, que tentava se reprimir e não dizer o verdadeiro eu e acabava soltando sobre ataques. Um exemplo. Você foi trabalhar, exemplo básico, tá? Você foi trabalhar e chegou lá, está sua amiga com um cabelo que está um espetáculo. Ela vira assim, parece um espelho. Aí você olha, o que o seu inconsciente joga para o seu consciente? Você está com inveja. Pode falar que você está com inveja. É isso que você está sentindo agora. É isso que está acontecendo com você agora. Aí você fala, não. Aí vem aquela angústia, né? Daquela inveja que está sentindo. Aí o seu eu social, seu subconsciente, sua memória vai lá e trava. Não faz isso. Você não vai admitir que você é invejosa. Se você for orgulhosa, você vai descer do salto? De jeito nenhum. Você nunca vai falar um negócio desse. Você não pode assumir. E o seu inconsciente, você está com inveja, você está com inveja, você está com inveja. Seu subconsciente, não, fica quieta, fica quieta, fica quieta. E aquela angústia vai aumentando. Houve um conflito aí entre pensamentos pelo que você é e da maneira que você tem que agir. Só que aí você não aguenta esta angústia e procura algum mecanismo de disfarçar a sua angústia, ou seja, desabafar, fazer assim, ó, poxa, não fiquei por baixo. E ao mesmo tempo, velado, para que você não saia do que você tem que ser socialmente. Então aí nesse caso, você chega perto da sua amiga e fala, tô com inveja do seu cabelo? Não. Você chega para ela e fala assim, seu cabelo tá um espetáculo? Não. Você chega e fala assim, amiga, tá bonito o seu cabelo, mas tá meio seco na ponta, né? Ou seja, você agiu com recalque, você teve uma inveja velada. Ou seja,
nós disfarçamos com o mecanismo de defesa. É autossabotagem. Eu estou mentindo para mim mesmo. É isso que acontece com o mecanismo de defesa. E todos os mecanismos usados para inveja, no caso, é recalque. Não esquenta não é só você que sentiu inveja não, todo mundo já sentiu na vida um dia. Não tem culpa com isso não. Outro exemplo. Regressão. Ações de infância para resolução de frustração. Nesse caso, é assim. O meu inconsciente lembra-me de você fazia isso e resolvia. Então vamos supor que você está num caso que está perdendo a razão. Você não está conseguindo manter a razão, você não está conseguindo manter a sua mentira, você não está conseguindo disfarçar os seus erros e está um monte de gente lhe pressionando ou uma pessoa lhe pressionando. O que o seu inconsciente joga para você? Você chorava quando era criança e resolvia. Você vai se jogar no chão do shopping e espernear como uma criança? Não. Mas você começa a chorar e todo mundo esquece o assunto, fica com dó de você e aí acaba o assunto. Ou seja, você resolvia dessa forma quando era criança ou adolescente e aí o seu inconsciente jogou isso de novo para você. Chora! Tipo aquela coisa, noiva desmaiada não diz sim, como tinha antigamente, né? Que era casamento prometido e ela fingia desmaio. E essas coisas. Isso tudo é este mecanismo chamado regressão. Projeção. Defesa da angústia de um fracasso, direcionando a culpa a outra pessoa ou algo. Bom, também muito comum. Nós fracassamos, não deu certo e eu digo que a culpa é de alguém. Que foi alguém que me enganou, que alguém fez e por isso aconteceu. Fiz aquilo porque fizeram. Ou seja, são as famosas desculpas que por mecanismo de defesa nós fazemos todas as horas. Eu queria dizer alguma coisa que esse mecanismo é muito comum entre nós seres humanos que estamos na condição humana eterna, ou seja, nesse planeta Terra, essa condição ser humano é para todos. Neste caso, eu quero colocar a seguinte coisa. Para de tanto cultuar fracassos, eles não existem quanto fracassos. Um ciclo da sua vida acabou, o que você fazia antes já deu, porque você já aprendeu tudo o que tinha que aprender, entender com aquilo. Agora você tem que rever o seu interior. Houve erros? Houve. Você teve culpa de coisas não darem certo? Teve. Só que isso deve ser revisto como ensinamento. E você vai passar por um ciclo da sua vida, que cada um tem um tempo, cada um tem um processo de pensamento, e iniciar um outro ciclo. Automaticamente você vai iniciar uma nova vida, com outras coisas. Então não foi fracasso, foi fim de um ciclo e serviu de aprendizado. Outra coisa, culpa. Não fica se culpando a vida toda. Não tem necessidade disso. Você e eu e todos nós estamos em condição humana e faz isso mesmo. Não é culpa. Você pode olhar para o espelho e falar assim, poxa, achei que tinha aprendido, mas não aprendi. Passei de novo para aprender, mas dessa vez vou me esforçar para fazer melhor. Conseguiu passar isso para o crivo da razão? Não? Análise. Mas não fica sofrendo por isso não a vida toda. Vai fazer análise se você não consegue passar isso para o crivo da razão. E não é culpa sua, não. O processo de pensamento humano é longo mesmo. Sublimação. Satisfazer o ego e ou alívio da angústia de maneira aceitável aos olhos da sociedade. Bom, o que seria aceitável socialmente? Então você tem uma questão na sua vida a responder que você não consegue, que você percebe que faz parte do seu ser. E ao invés de agir sem pensar, você pensa para enfrentar aquilo de uma outra maneira. Então você sublima, você grifa. Imagina um livro da história da sua vida é aquilo que você grifou. Você sublimou. Isso é sublimação. Por exemplo, uma pessoa, uma criança ou um adolescente, fica melhor dizendo, que vive brigando na escola, adora briga e dá sempre um problema e os pais não aguentam mais. O que eles fazem? Colocam em luta esportiva, artes marciais.
quer brigar, mas vai fazer direito. E aí, nesse esporte, ele vai satisfazer a vontade de brigar, só que ele vai aprender disciplina, regra, que ele tem que estudar, ter boas notas, não ter advertência nem suspensão, que autodefesa não é brigar, ele vai aprender sobre isso. Então ele vai canalizar esse desejo que o inconsciente coloca nele de brigar de uma maneira positiva. Tem algum problema? Se deu certo, se esse caso educacional funcionou, porque aí sempre, no mínimo, terá que ter educação no meio dessa resolução. Porque o nosso processo de pensamento, lembra-se, não tem imposição, tem reflexão. Lá da filosofia, observação, busca de bagagem, conhecimento, reflexão e conclusão. Então, no mínimo, a educação tem. Outro exemplo. Pessoas que adoram filmes de terror, crescem assistindo esses filmes, adora ver crimes na televisão, gente esquartejada, uma coisa horrível, mas tem gente que gosta. E aí, é óbvio que o eu social dela vai falar, você não vai fazer isso na vida real, né? Pelo amor de Deus. É um desejo seu que você gosta, só que não confunda as coisas. E aí ele pode ir estudar, lembra que tem educação? Para fazer cinema, ele vai ser ator, para fazer filme de terror, de suspense. Ou então ele vai trabalhar com tanatologia, que são tudo aquilo voltado à morte. Ele pode trabalhar em funerária, ser sepultador, falar sobre o assunto. E na realidade, tá tudo certo? Tudo ele estudou, entendeu como é que funciona e acabou com o conflito. Só que nós temos que lembrar os certos exageros. Por quê? Na realidade, lembra que o mecanismo de defesa, ele vem de alguma coisa lá de trás do nosso inconsciente. Então, geralmente, o mecanismo de defesa nesse ponto de sublimação é algo a superar. Então, a pessoa que gosta muito de morte, essas coisas, é que ela quer superar a morte. É impossível, nós não passamos por ela ainda, mas ele quer de alguma forma entender. E aí ele vai lá e enfrenta dessa forma. A pessoa geralmente muito briguenta, ela acha que tem que enfrentar a vida dessa forma. Não é que ela quer brigar. Ela acha meios de satisfazer o seu eu verdadeiro, a sua necessidade de superação, de uma maneira aceitável. É assim que funciona. Só que cuidado sempre com os exageros. A análise nunca é demais. Identificação. Alívio da perda ou fracasso ao olhar o sucesso e ganhos de outras pessoas a qual nos identificamos. Bom, não é que é ruim, é que eu passo para as outras pessoas. Lá vai o bendito do fracasso de novo. Como nós cultuamos isso, né? Como nós cultuamos fracasso e culpa. Essa é a nossa necessidade do poder de não querer ficar por baixo. Só que vou falar de poder na próxima aula, não nessa. Então, deixa para depois esse assunto. Mas voltando à identificação, é aqueles, por exemplo, pais que nunca tiveram condições de fazer aquele casamento dos sonhos e passa para os filhos. Aí, quando o filho casa, ele quer que o filho faça aquele casamento monstruoso. Às vezes o filho nem quer. Aqueles pais que quiseram ter festas temáticas quando criança e aí não tiveram, e passa para os filhos. E às vezes coloca o tema da época dele, o filho nem está entendendo. Ou se formar numa faculdade, por exemplo, aí passa para o filho, aí vai na formatura do filho, parece que é ele que está se formando. E isso é para aliviar a angústia desse bendito fracasso e culpa que tanto cultua sobre não ter feito, e aí dá um alívio nesse conflito psicológico, passando para uma outra pessoa que ele ama. Negação. Diminuir erros com base do não foi bem assim. Esse é muito fácil, né? Não foi bem assim. Não é isso que você está pensando, hein? Ou seja, a pessoa está vendo e a pessoa não é isso que você está pensando. Não foi assim que eu fiz, não fui eu. Né? Então, essa é a negação. Tá todo mundo vendo e ela está aí negando. Vou negar até onde der. Esse que é o mecanismo tão comum, né? Todos nós vemos e já usamos tantas vezes. Introjeção.
A ação contra sua vontade para evitar marginalização e isolamentos, e assim ser incluídos em grupos, ser aceito. Também muito comum é o bullying, ou seja, você faz uma introjeção numa ideia de alguém, num grupo, para se manter forte. É irracional. É aquele instinto racional de falta de segurança e eu tenho que estar aqui nessa escola e estar no grupo mais forte para não apanhar, para não sofrer, para não ser motivo de piada e ser o mais visto e o ser o mais famoso. Isso tudo faz parte do contexto irracional do ser humano e é mais comum entre os adolescentes devido a ser um raciocínio novo e o irracional fica muito presente. Mas eu entro num grupo para fazer coisas, usar coisas, pegar outras ideias, muitas vezes que vai me prejudicar muito, mas por mecanismos de defesa e alívio daquela insegurança do bullying, eu conseguir estar do outro lado e ser o mais forte. Esse é o mecanismo utilizado pela necessidade do ser humano ser o mais forte. Ou seja, nesse caso somos animais racionais porque pensamos, mas quando não usamos pensamentos, estamos como animais irracionais como qualquer outro. Deslocamento. Descontar sofrimento e desagrados à vida em outras pessoas, animais ou algo. Esse também muito claro. É quando você desconta em alguém problemas que você passou. Então você passa problemas no seu trabalho, chega na sua casa e dá na cara do seu filho, briga com sua mulher. E isso pode se tornar comum e levar a situações drásticas. Ou seja, você atacar pessoas por problemas que não são delas. Pessoas te atacaram, você não pôde revidar e você desconta em outras pessoas ou algo. Isso é muito grave. Isso é total falta de pensamento e raciocínio e chega a situações drásticas e graves, com situações muito complicadas que podem acabar com a vida de alguém e você acabar com a sua, se não parar para raciocinar sobre isso. Idealização. Uma pessoa é idealizada, ou seja, seguida e visada em patamares além da condição humana. Muito comum. A pessoa que se coloca como ídolo, ela se coloca fora do patamar humano, da condição humana. Ela se coloca num pedestal, num altar. E isso é bom? Péssimo, porque se você sai da condição humana, você não dá o direito a errar. Você só se dá o direito a ser cancelado. Porque todos nós estamos nessa condição. E muitas vezes você se dá o direito, não o direito, o dever de se oprimir o seu eu verdadeiro para se manter nesse pedestal. Ou seja, você entra num embrulho e não sabe como sair. Você faz de tudo para manter essa idolatria que as pessoas têm por você, para não perder esse patamar que você acha que tem e começa a entrar em situações de fake news, sensacionalismo. Você começa a não medir esforços, você só não pode perder essa fama. Quem idealiza sente a necessidade disto. Por quê? Ela quer acreditar que existe no mundo pessoas melhores do que ela. Então, ao invés dela tentar melhorar, ela joga isso para o outro, para o ídolo. Ao invés dela tentar resolver, ela joga isso para o outro, para o ídolo. Ela fica esperando. E chega uma hora que ela começa mais a viver pelo ídolo do que para ela. Isso é idealização. Ou seja, eu não sou perfeito, não consigo me resolver, não consigo entrar dentro de mim e saber do meu eu, só que eu sigo uma pessoa perfeita. Eu sigo uma pessoa espiritualizada, eu sigo uma pessoa inteligente. A pessoa pode até ter esses benefícios como utilidade social. Ela pode ter até evolução neste caso. Só que ela tem condição humana e outros defeitos. Defeitos não, né, gente? Pontos a melhorar, que todos nós temos. E aí você vai vê-la errar. Bom, eu sei que tem pessoas que são chamadas de ídolo, mas elas não ligam para isso. É que no meio da mídia não dá para você ficar rebatendo com tudo.
né, dando de frente com tudo, brigando com tudo. Então as pessoas chamam de ídolo, você até não fica toda hora explicando ou brigando, mas não faz parte do seu eu. Assim como pessoas que diz que é fã de alguém e não age como esse fã idealizador. É só um seguidor do trabalho porque aquilo que a pessoa faz é útil, é legal, serve, está sendo construtivo o processo de pensamento da pessoa. Só que é muito claro a diferença de um para outro. Se está num relacionamento abusivo ao ponto de viver um mecanismo de defesa, de pôr um ídolo, ou simplesmente segue a pessoa porque gosta do trabalho e acredita naquilo. São duas coisas diferentes. Substituição. Substituir alguém ou algo por outras pessoas ou coisas, geralmente parecidos, mas prejudiciais. Bom, esse caso é substituir um vício pelo outro, uma dependência pela outra, uma pessoa pela outra. Ao invés de resolver, eu substituo e alivio aquela angústia que está resolvido. Só que aí pode acontecer de eu passar a vida inteira substituindo e não resolvendo, que é o que geralmente acontece. Fantasia. Satisfação com algo que não possui através de uma fantasia, fatos irreal. Bom, o nome já diz, a pessoa entra numa fantasia, ela não tem condições, ela não tem preparação para enfrentar a realidade em algum assunto ou algum caso específico. E aí ela entra na fantasia, ela começa a viver um conto de fadas naquele ponto da vida dela, pelo menos, para poder enfrentar a vida num todo. E aí cria-se uma história bonitinha para viver. E a pessoa, não é que ela não sabe que é fantasia, ela sabe, porque a nossa consciência, nosso processo de pensamento sempre nos cobra. É que um mecanismo de defesa faz eu auto-sabotar, eu mentir para mim mesmo, dar desculpas para mim mesmo. Então, nesse caso, nós sabemos que é mentira. Só que a pessoa não consegue enfrentar e ter a percepção de realidade. Então ela não vive essa fantasia porque ela é burra, ou porque ela tem problema, ou porque ela não quer te ouvir. Não, ela não consegue retornar à realidade naquele fato porque ela não enfrentou ainda. Agora eu vou colocar esse mecanismo, clivagem, que ajunta-se com idealização e fantasia. É aonde ele fica grave. Palavra que significa quebra ou separação, a qual o psíquico realiza essa separação de uma percepção dolorosa. Bom, galera, nesse caso a pessoa separou a realidade da fantasia. Já houve uma quebra, uma clivagem do psíquico, da mente, do pensamento, do psique dela. Vou dar um exemplo muito drástico e muito sério para que vocês entendam quando esses três mecanismos passam a agir juntos. Vocês lembram quando aconteceu a questão de serial, né, maníaco do parque, essas coisas? Essas catástrofes, atrocidades sociais. E aí ele começou a receber cartas de amor e pedido de casamento. Ele e outros casos que vocês já viram, eu estou dando exemplo de um. Não tem vagabundagem nenhuma aí. Na realidade, houve uma clivagem. Não necessariamente um diagnóstico, mas possível. Porque essa atrocidade é tão grande, essa dificuldade de assumir essa realidade é tanta, a dor desta pessoa, desta mulher, se colocar no lugar da outra que passou por aquilo, de assumir que existe uma atrocidade tão grande social, tão grande, que ela não consegue se colocar no lugar da outra, ter empatia por aquela outra mulher que passou por aquilo, é tão desesperador e tão doloroso que ela faz uma clivagem da realidade. Tem algo de bom nessa pessoa, não é possível que essa maledicência toda eu vou descobrir. Ou então, é possível que ela mude, então vou lá tentar mudar. Ou então, é só uma fantasia, vocês estão vendo demais. Não tem maldade nenhuma ali, não é tudo isso. Outros exemplos, pessoas que aceitam fake news ou fake, sensacionalismo, que estão sendo enganadas. Quem nunca tentou abrir os olhos de um amigo ou de um parente e você ainda foi atacado e você ainda foi visto como ruim?
Não é que a pessoa não está vendo, ela está vendo que é uma mentira, que aquela pessoa está enganando, que aquele canal está enganando, que houve fake news, sensacionalismo, ela sabe. Que um grupo que ela está não é verdade, não é real, sabe, a consciência cobra. Só que quando você tenta alertar que ela te ataca, não é você que ela está atacando. Ela está tentando ter uma autoaprovação da própria autossabotagem. Ela precisa gritar, sendo que o primeiro ouvido dela ouvir é o dela. Ela precisa ficar com a última palavra para ela ter o alívio da angústia que ela não consegue enfrentar a realidade. Ela precisa viver essa fantasia ao ponto dela ter clivado, feito uma clivagem entre o verdade e a mentira, entre o real e o irreal, para poder viver. Então, se você foi atacado, graças a Deus. Essas pessoas, elas precisam de acompanhamento para poder entrar na realidade, para buscar a percepção da realidade. Porque existem problemas lá atrás, lá no inconsciente a ser resolvido, dentro de uma análise de um processo de pensamento longo, até poder assumir a realidade. Porque não é aquele fato que ela está satisfazendo, ela está satisfazendo um monte de questões que não respondeu durante a vida. E essa pessoa, se entrar na percepção da realidade, por eu ou você tentar trazer ela para esse lugar, o real, agora, e ela, lembra do caiu a ficha da realidade? No mesmo momento, ela vira uma emergência psiquiátrica. Porque ela vai entrar num distúrbio, numa confusão, num transtorno psíquico do processo de pensamento entre realidade e irreal, que ela vai ter que ser medicada e analisada por um psiquiatra para saber qual é, como foi, quando foi, para poder estabilizar no processo de realidade. Então não dá para julgar. Nós não sabemos o que a pessoa está passando. Ela precisa de cuidados, tratamento. É disso. Trazer para a realidade é muito perigoso. Eu posso levar a realidade, até mesmo através da educação, de pessoas que estão com processo de pensamento aberto para receber isso. As pessoas que não, que inclusive vão demonstrar isso me atacando, ela não está preparada para olhar a realidade. Cada um tem seu processo de pensamento e cada um tem seu tempo. Cada um passa por várias coisas até responder as perguntas que a vida colocou. Não dá para julgar, não dá para dizer que é errado, nem que é anormal. É uma questão que essa pessoa tem que responder e muitas vezes tem que esperar o tempo dela. Porque, pessoalmente, lembre-se, se você fizer isso, entra numa emergência psiquiátrica. Não se esqueça disso. Ela precisa de um atendimento imediato, após você perceber que ela entrou na realidade. Porque o risco dela fazer besteira com ela ou com uma outra pessoa é imenso nesse caso. Nesse turbilhão de pensamento, de ser puxado para a realidade. Então, precisamos tomar cuidado com isso. Bom, eram os exemplos que eu tinha para dar para vocês. Se tiver exagerado, não esqueça de procurar análise. Melhor para você, tá bom? Bom, continuaremos falando desse assunto, do processo da mente, do conhecimento da consciência. Se você se interessa por esse assunto, se inscreva no canal, deixe nos comentários suas perguntas. Se você acha, se você gostou, se meu trabalho é útil para você, dê sua curtidinha, seu joinha para mim, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E para você que resolveu abrir o processo de pensamento, do seu conhecimento, colocar bagagem, conhecer seu verdadeiro eu, nossa, feliz século XXI para você e um ótimo terceiro milênio. Mas por hoje, galera, fui! Até a próxima aula.